Glória a Jesus, a paz do Senhor, a todos os amados irmãos que estão, aleluia, conectados conosco pelo aplicativo do YouTube, amém? Sou o pastor Domingos Pinheiro, aleluia, e vos trago um estudo da parte de Deus nesta noite, que tem pelo tema o Anticristo. Era um dos estudos esperado pela série bíblica, a Bíblia que diz. Então hoje, na segunda-feira, todas as segundas-feiras, se assim Deus permitir, haverá estudos pelo YouTube. E às 9 horas nós estaremos pela rede sonora do WhatsApp. Glória a Deus. Então vamos, sem mais delongas, sabemos que o tempo corre, ou podemos até dizer voa. Então vamos para o texto bíblico em nome de Jesus. Glória a Deus. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 17. Amém? Então vamos ler em nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 17, diz assim: Ora, irmãos, rogai-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Glória a Deus. Então o arrebatamento é uma evidência, aleluia, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por epístola ou por palavra, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Amém? Versículo 3 diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, qual se opõe, se oposiciona e se levantará contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia, ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça já opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Aleluia. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade e para se salvarem. Glória a Deus. E por isso Deus enviará operações de erro para que creia na mentira, para que seja julgado todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito, fé e verdade. Versículo 14, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, irmão, está firmes, retende tradições que foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola nossa, glória a Deus, e o próprio nosso Senhor Jesus, Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou, em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Versículo 17 último, console os vossos corações e vos conforme com toda boa obra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí, perdão aqui,
toda boa palavra da boa obra. Amém? Então, neste momento, eu convido os amados irmãos para estarmos orando. Glória a Deus, aquecer aqui um pouco a garganta. Então, vamos orar em nome de Jesus. E o meu desejo é que venha ser um estudo esclarecedor. Amém? Então, oramos nesse exato momento. Papai querido, neste momento, Pai, ó Deus amado, Deus santo, este vídeo, simplesmente, Pai, num lugar simples, ó Pai querido, mas a proporção desse vídeo, Pai, venha alcançar milhares de pessoas, para a glória e honra do Teu nome, porque aqui, ó Deus querido, será inserido um estudo genuinamente bíblico e que possa ser esclarecedor, Papai querido, porque esse é o intuito da série bíblica, a Bíblia que diz, é esclarecer fatos que são mal explicados nos dias atuais de hoje, Pai, Pai querido, e nós não queremos pegar carona de pessoas que têm confundido a humanidade com falsos ensinos, mas nós queremos trazer estudos dentro da explanação divina do Teu Santo Espírito. Papai querido, se o Teu Espírito Santo não estiver nessa plataforma, nós não aceitamos, ó Pai, a nossa continuação no YouTube. Então que Tu venha abençoar, Papai querido, e que o estudo de hoje venha ser, Papai querido, um estudo de um banquete celestial, de muito conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Nós também, Papai querido, te convidamos agora que o Senhor possa fazer parte desta plataforma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, glória a Deus, eu quero aqui enfatizar 2 versículos. Glória a Deus. É o versículo de número 3 e o versículo de número, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, 15. Então, o 3 e o 15. É muito interessante esses 2 versículos. Então, nós vamos aqui para a explanação do texto que foi lido. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Eu vi um certo homem, um pastor de renome muito conhecido, ele disse que pregadores que falam que a igreja vai ver o anticristo são pregadores que são usados por obra de engano. Então, meu amado irmão, observe bem, é totalmente contrário. Eu classifico que todos os pregadores que eles relatam nas suas pregações que Jesus virá antes do anticristo, isso sim é antibíblico. Porque nós observamos que no grego, a palavra anticristo significa opositor. É aquele que vai se oposicionar contra o evangelho de Cristo. Amém? É o anticristo. Mas também nós observamos que a palavra anticristo, ela é derivada a 2 palavrinhas. É ante e anti. Elas são palavras sinônimas. Então, nós observamos que o anticristo também é uma palavra que ela está, aleluia, conjugada a também a ante, elas são palavras sinônimas. Então, entenda bem, a palavra anticristo pode também se classificar aquele que virá primeiro do que Jesus. Então, essa metáfora, essas mensagens que nós temos ouvido, eu vi um pregador muito conhecido, eu até curto algumas mensagens dele, mas não é porque ele é um pregador de renome que a gente vai concordar com os erros, né, de interpretação bíblica. Então, antes, né, nós observamos, como eu falei, são palavras que elas são sinônimas. Então, nós observamos, o anticristo é o opositor da igreja e é aquele que virá antes do Messias. Amém? Então, não existe arrebatamento antes da manifestação do anticristo. E isso é antibíblico e é heresia. Aí faz uma confusão e deixa uma dúvida na nossa mente. Essas pessoas que estão esperando a vinda de Jesus primeiro do que a do anticristo, meu amado irmão, aí nós entendemos que existe 2 respostas. Ou essas pessoas falta conhecimento bíblico, ou eles são falsos profetas. Amém? Então vamos para o texto bíblico. O texto que está inserido na carta, na emissiva de Tessalonicenses, ela é bem nítida. Amém? Então quando nós fazemos a leitura com a alma, amém? A gente vai ver que o entendimento aqui está bem nítido, que Jesus não virá antes do anticristo. O anticristo virá primeiro,
Amém? E nós vamos entender aqui, nós vamos estar explicando. Eu não concordo que a igreja vai passar 7 anos na terra, amém? Mas também não concordo com o pré-tribulacionismo, tá certo? Eu não acredito nesse negócio de pré-arrebatamento, amém? Porque não tem fundamento bíblico. Isso aí foi uma heresia pregada por o teólogo Kenneth Reagan, ele que inventou essa arrumação. Não tem fundamento bíblico de pré, amém? Quem estiver esperando o pré, eu fazer que nem o pastor estava dizendo, a criança não vai ter pré-natal, ela vai morrer. Então, nós observamos, comparando com o nascimento de uma criança, no arrebatamento não existe pré. Então, entenda bem, a criança não vai nascer de 6 meses, ela não vai nascer de 7, ela vai nascer de 9, que é a data normal de uma criança nascer, da mãe dar à luz e ele vir para o mundo. Então, o arrebatamento, nós vamos explicar biblicamente, amém, nitidamente, o que a Bíblia enfatiza sobre o arrebatamento. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe, né? Jesus, se eu dissesse aqui que há uma data do arrebatamento, eu era mentiroso, porque ele vai nos pegar de surpresa. Mas existem eventos que mostram que o arrebatamento da igreja está próximo, amém? Então os eventos identificam, não identifica a hora e o dia e o ano, amém? Mas os eventos identificam que nós estamos próximos da vinda do Senhor. Então nós vamos aqui prosseguir, nós vamos com um versículo aqui clássico, que desmascara os falsos profetas, amém? Está escrito aqui em 2 Tessalonicenses, eu não tenho pressa, se esse estudo não der para nós passar dentro de 45 minutos, eu deixo a segunda parte para a próxima segunda-feira. O nosso propósito aqui é que os amados irmãos venham entender nitidamente, porque já chega de tanta confusão que a gente vê aí no YouTube. Amém? Então vamos aqui para o texto bíblico, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, ó, que ninguém de maneira alguma vos engane. Amém? Porque não será assim, sem que antes venha, ó, ele vai vir primeiro. Amém? Venha a apostasia. A apostasia já está instalada. Aleluia. Nós estamos vendo aí coisas horríveis. Eu estava conversando com a missionária Maria Vitória, a minha esposa, a joia rara que o Papai do Céu me deu. Amém? Então nós estávamos conversando pela manhã e eu estava dizendo para ela que eu vi aí um vídeo que algumas igrejas estão tirando o púlpito para fazer, amém, teatrinho e coreografias no altar. Então nós sabemos, você que é pregador, que vela pela palavra de Deus, tirar o púlpito de uma igreja, amém, meu amado irmão, é quase querer remover a palavra do púlpito. E tristemente, você pode me perguntar, nós já estudamos sobre a apostasia, se alguém quiser acompanhar, que não nos acompanha, né, está nos acompanhando pela primeira vez, nós temos várias edições sobre a apostasia. A apostasia é desvio da fé e da doutrina. É o que nós estamos vendo por aí. Igrejas totalmente desviadas. Eu estava observando aqui, no futuro, nós vamos preparar um estudo sobre desengrejado, que tem aí alguns líderes que começa a ter raiva, né, inveja de alguns YouTubes e começa a querer malhar os YouTubes, não sabendo que no YouTube eu conheço vários amigos que não são desengrejados, eles são presbíteros, se congregam, são pastores, evangelistas, missionários, mas existe uma galerinha aí que, porque você não tem a linha de interpretação deles, a visão que eles comungam, aí eles querem malhar as pessoas quando nós tentamos explicar para a humanidade um evangelho sério e bíblico, porque nós não temos compromisso com praca. Eu já preguei em alguns lugares e às vezes pastores não gostam também do que a gente fala, mas é o que eu falo em qualquer lugar que Deus me enviar. Assim, eu respeito todos os adeptos das placas, das religiões, amém? Porque nós temos que respeitar. O ato de respeitar vem de ética, vem de educação, amém? Agora, respeitar o ser humano não quer dizer que você comunga e concorda com as atitudes dele, amém? E eu preguei uma vez numa certa igreja, nunca mais voltei, acho que o pastor não gostou da minha mensagem, mas importante que as mensagens que eu prego é Deus que me dá, amém? E eu falei numa mensagem minha, de um certo modo, eu já preguei para não voltar mesmo mais, mas ficou o recado de Deus naquela igreja, que Deus não é pentecostal, e a gente quer que qualquer estudioso bíblico nos mostre na Bíblia
que Deus ele pertence particularmente a um movimento religioso. Deus não é pentecostal, Deus não é batista. Esse negócio de facção religiosa vem de homem meu, vem da carne, vem da ambição humana. Amém? Deus, na verdade, muitos pregadores dizem que Deus não tem uma religião. Na verdade, Deus tem uma religião. É a religião verdadeira. Glória a Deus. E nós observamos que a palavra religião, ela está no singular. Deus não tem religiões. Amém? Então nós observamos que o anticristo, ele vai ligar às religiões. Deus não tem compromisso com religiões. Deus tem uma religião. A religião dele é santa e pura, sem mácula, sem mancha. Amém? A religião de Deus, ela é imaculada. Ela não se mistura. Ela é diferente de todas, das demais. Muitos dizem que o evangelho... Não, o evangelho é a doutrina do céu. Aleluia. Não é uma nova religião. Glória a Deus. Mas nós sabemos que ela é pura. A Bíblia mesmo diz que a religião de Deus, ela é pura. Ela não se mistura. Então, quando alguém dizer para você, Deus não tem religiões, porque a palavra religião vem de religare. Então, o nosso religare é Cristo. Então, Cristo nos ligou e nos mostrou uma religião verdadeira. Eu já vi pregadores aí que dizem que Deus não tem religião. Deus não tem religiões. Entenda bem isso. Glória a Deus. Mas a religião pura, ela pode ter certeza que as pessoas que seguem um caminho correto, um caminho reto, não tem como eles não chegar ao céu da glória de Deus. Amém? Então nós vamos prosseguir aqui, nós vamos para o texto bíblico. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim. Antes que venha a apostasia, já expliquei, a apostasia já está instalada na terra, glória a Deus, aleluia. Nós observamos bem, vem a apostasia, após da apostasia, a apostasia está preparando o caminho para o anticristo, se manifestará o homem do pecado e o filho da perdição. Nós observamos que o anticristo, vários líderes, a Bíblia diz que fala de 3, a besta, o falso profeta e o anticristo. Mas nós observamos que várias igrejas apostatadas também seguirão o anticristo. Amém? E nós vamos aqui, muitas pessoas perguntam, todo mundo que nasce tem que ser sempre criança. Mas se o anticristo vai vir como um menino, se ele vai passar todos os projetos de Cristo, isso eu não sei. Só sei que ele vai ser conhecido pela igreja porque ele vai ser o homem da iniquidade, da perversidade. Ele vai afrontar Deus. Ele vai dizer que ele é maior, que ele é o próprio Deus. Mas só que nós sabemos que Deus, ele tem identidade. Amém? A identidade dele não é feita no cartório. Amém? Mas nós sabemos que Deus tem identidade. Então, pode chegar qualquer pessoa na terra, como já apareceu R. Cristo de Curitiba, ele não tem identidade do nosso Messias. Então, não tem por que nós acreditarmos que ele é o Messias. Então, a Bíblia, ela identifica se você é um verdadeiro profeta, se você é um verdadeiro ministro, se você é um verdadeiro apóstolo. Amém? Porque a Bíblia, ela faz esse exame. Quem vive uma nova vida, foi chamado por Deus para ser pregoeiro do Evangelho, andará segundo a forma do Evangelho. Então, ele andará enquadrado no Evangelho. Glória a Deus. E nós observamos muitas pessoas que querem ser apóstolo, querem ser profeta, mas não estão andando de acordo com o Evangelho de Cristo. Amém? Então, prosseguimos. Observamos bem. Virá apostasia e vai se manifestar o homem que vai se levantar. E observamos o texto que ele vai querer mudar a nossa adoração. Amém? Ele vai querer ser adorado. Ele vai querer mudar toda a liturgia de culto. Esse é o anticristo. Amém? Então vamos aqui prosseguir por etapa. Eu acredito que o nosso estudo, ele vai ser a primeira parte de hoje. Eu não pretendia ser assim, mas tem que ser algo bem explicado. Então observe bem. Esse pregador, ele disse que os pregadores que dizem que o anticristo, a igreja vai ver o anticristo, elas são falsas. Mas o texto aqui é bem lígido. Olha quem está com obra de engano. São esses que dizem que o anticristo, a igreja não vai ver o anticristo. O texto é bem lícito. Ninguém de maneira vos engane. Porque primeiro virá a apostasia, vai se manifestar o homem do engano, aí depois será o arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Deus. Não estamos aqui falando que a igreja, ela passará, amém, 7 anos na terra, porque quando o anticristo se manifestar, começa a ser contado os 7 anos. Amém? Vai ser 3 anos e meio de falsa paz. Então, até nesse período da falsa paz, a igreja tem como estar na terra. Apesar que ela vai ser,
machucada, perseguida. Mas até os 3 anos e meio de falsa paz, a igreja, alguns estudiosos dizem que a igreja ela vai ser guardada, protegida. Alguns até falam de um deserto específico que será guardada a igreja em um lugar de esconderijo. Amém? Eu também acredito. Aí você me pergunta aqui, nós vamos para um ponto-chave. Pregador, com qual afirmação bíblica você pode afirmar que a igreja passará, aleluia, a metade do período da grande tribulação na terra? Então vamos observar aqui. Nós observamos que no Novo Testamento, nos Evangelhos, não fala quantas trombetas são que soará. Mas nós observamos que já em, glória a Deus, 2 Coríntios, nós observamos que a Bíblia fala que tocará uma 7ª trombeta. E quando você vai aprender a tradução original do texto, a Bíblia está dizendo que antes não acontecerá nenhum evento antes que soe a 7ª trombeta. E há um prenúncio na 7ª trombeta. É que os reinos do mundo vieram ser do nosso Senhor, do nosso Cristo. Amém? Então nós observamos que a Bíblia é bem lícita. E se o texto do arrebatamento tiver de acordo com as 7 trombetas que estão inseridas no livro de Apocalipse, a igreja vai presenciar, apesar que muitas pessoas debatem, porque já tem uma mente formada de uma crendice religiosa, se tiver enquadrado nas 7 trombetas de Apocalipse, nós vamos ver ainda os 2 profetas que vão estar em Jerusalém, que vão pregar em todos os países da terra, amém? Porque isso é bíblico, glória a Deus, não tem como a gente refutar. Eu não tenho a visão, já estudei sobre crente regra e não entra na minha mente a visão dele, é uma visão muito embaçada. E logo que nós, estudando a história de crente regra, ele já trouxe essa visão do pré-arrebatamento, né, do pré-tribulacionismo. Quer dizer que não estará na grande tribulação, amém? Eles vão ser retirados antes, quer dizer que eles não vão ver o anticristo. E é algo interessante. E vem de uma freira, né, que fugiu da minha memória aqui, se eu me lembrar eu vou falar o nome dela, que é ela que recebeu uma visão sobre esse pré-tribulacionismo. E ela é da Igreja Católica. Então, nós acreditamos, observe bem, até a Igreja Católica acredita no pré-tribulacionismo. Eles vão ser arrancados antes da grande tribulação. Foi visão da freira. Então, observe bem, isso vem de origem católica, não do Evangelho de Cristo. Aí então, passado o tempo nos Estados Unidos, através de crente regra, Margaret MacDonald, exatamente, glória a Deus, Margaret MacDonald era uma freira da Igreja Católica Romana que trouxe essa visão. Então, nós não vamos se aprofundar muito aqui, mas os pregadores, os apóstolos e profetas da igreja primitiva, nunca eles mencionaram sobre esta tese de arrebatamento relâmpago. Alguns pregadores até brincam que é arrebatamento relâmpago, amém? São estrelas errantes, amém, meu irmão? Então, isso não está de acordo com a palavra de Deus, amém? Aí algumas pessoas perguntam, mas irmão, vamos ser franco, qual é a sua linha de interpretação? Aí eu trago aqui de um amado irmão também, ele estava num debate de pregadores, e o pregador perguntou para ele qual era a linha, porque quando nós temos uma linha diferente, as pessoas sempre vão perguntar, porque já tem ali, né, já tem os outros que são pós-tribulacionista, milenista e tal, aí eles querem saber que linha nós somos. Então, o amado irmão, a mesma pergunta que o amado irmão fez aonde ele estava, é presente eu faço. Qual era a linha de interpretação de João Batista? Amém? Perdão, de João Evangelista. Qual era a linha dele? Será que ele era pré? Será que ele era pós? Era milenista? Então, nós observamos que nós temos que ter muito cuidado, porque hoje cada movimento religioso, eles apresentam sua teoria. Então, observe bem, essas linhas de escatologia, elas não são algo que nós podemos confiar, não são confiáveis. Elas são teorias, são pensamentos, são análises de homens. Amém? E eu não posso nem dizer que tem muitas pessoas que estudam a Bíblia que não são espirituais. Eles são pessoas filósofas. Eles só querem conhecer a Bíblia e começam a ter o seu próprio raciocínio. Eles não têm o raciocínio espiritual do Espírito Santo. Então, eu quero dizer aqui, amém? Que a minha linha, biblicamente,
ela está mais ali aproximadamente, porque também eu não vou dizer que João Batista era mesotribulacionista, mas eu me encaixo mais no mesotribulacionismo, porque nós acreditamos que, eu pensava, quando eu não tinha conhecimento, que as trombetas tocariam uma atrás da outra, mas nós observamos, se as 7 trombetas são as que estão inseridas no livro de Apocalipse, elas vão ser tocadas por etapas, amém? Então essas etapas, nós não sabemos quantas horas são, quantos anos são, quantos meses, porque a Bíblia não revela. E eu não quero ser aqui, ir além do que as Escrituras revelam. Então, eu pensava também, quando eu não tinha conhecimento, eu pensava que as trombetas tocariam uma atrás da outra, e seria questões de segundos. Aí, alguns neopentecostais perguntaram uma pergunta muito linda, num certo ambiente que eu estava ensinando, no WhatsApp, se o arrebatamento será mais rápido do que um piscar de olhos. Alguns estudiosos dizem que vai ser mais rápido do que a velocidade da luz. Como que as trombetas tocarão paulatinamente uma a outra? Mas a Bíblia é bem lícita, que quando tocar a 7ª trombeta, será como mais rápido que um piscar de olhos. Então está dizendo quando soar a 7ª, amados. Então nós temos que entender, quando tocar a 7ª, a igreja vai subir muito mais rápida, amém? Do que a velocidade da luz, mas é quando soar a 7ª trombeta. Então nós observamos que o período do ministério dos